Agora vamos falar um pouco do grande candidato profissional, para nós continuarmos a entender esse processo desse voto proporcional. Os grandes candidatos profissionais, eles são grandes por quê? Porque esses caras eles têm uma estrutura, na época das campanhas, imensa. Porque veja bem, um cara quando ele vai se candidatar aqui a um cargo público, e esse cara ele é um profissional, vamos dizer assim, eu vou usar esse termo assim só para identificá-lo, ele é um cara que ele entra para ganhar uma eleição, um cara desse sabe que tem que ter uma votação expressiva. Só que essa votação expressiva, por exemplo, no caso de um vereador aqui de São Paulo, o cara para entrar assim, fala assim, eu vou entrar numa eleição para ganhar, isso significa mais ou menos, o cara está visualizando, conseguir uma média de 60, 70 mil votos. Para ele falar assim, não, eu vou entrar para ter quase 100% de chance. Isso não é 100% de chance, tá? Porque pode haver outros no partido que consigam votações mais expressivas e mesmo com essa excelente votação de 60 mil votos, ele não entre. Mas há uma chance muito boa. Então, um cara desse, ele pode ser classificado como um grande candidato profissional. Tá? Agora, para nós entendermos, tá, como se processa isso, nós temos que ter algumas informações adicionais. Olha, há um tempo atrás, alguns institutos fizeram pesquisa no Brasil e chegaram a algumas conclusões mais ou menos parecidas. Que o voto no Brasil, isso há um tempo atrás, não sei hoje como está, o custo desse voto seria uma média de 25 a 30 reais. Isso há um tempo atrás, pode ser que hoje seja mais. Então, quando nós estamos falando aqui de um candidato almejar 60 mil votos, nós estamos falando aqui de 60 mil vezes 30 reais. Quanto que dá isso? Para quem não é bom de conta, eu vou dar o resultado. Isso dá 1.800.000 reais, quase 2 milhões de reais. Então só aí você já vê que quando um cara desse ele entra numa campanha, ele já sabe de antemão que ele vai ter que gastar 1,5 milhão a 2 para ele falar assim, não, espera, eu estou entrando para ter uma chance real de ganhar. Ao contrário do pequeno candidato vazio que ele entra, ele se aventura, esse não. Esse ele tem por exemplo, o voto ele é caro assim, a despesa é alta, porque tem toda uma estrutura envolvida e é essa média. Agora eu digo para vocês, por que é tanto assim? Justamente por causa desse sistema. Ele tem que concorrer com todos do partido ali. Então, tem vários candidatos profissionais no partido, vocês percebem? Então ele tem que almejar sempre alto, para ele falar assim, não, eu estou entrando, mas com uma certa certeza de que eu vou conseguir me eleger. Agora me diga uma coisa, vamos pensar nessa questão. O que é um representante público? Eu acho que nesse momento faz-se necessário nós entendermos bem, apesar de não parecer ser uma pergunta difícil, o que é um representante público, um representante político? Mas é bom a gente esclarecermos bem para que não haja dúvida. O representante político é um cara que ele é eleito pelo povo para representar o seu eleitorado, representar as pessoas que votam nele. Então, como a população, veja bem, para dirigir uma cidade, a população não poderia estar indo lá todos os dias na Assembleia Municipal para decidir os caminhos que a cidade vai tomar, porque as pessoas têm seus afazeres, isso seria praticamente impossível, né? Mesmo já imaginou, os 8 milhões de pessoas se dirigindo todos os dias para a Câmara Municipal, não é possível. Então, você vota num representante, você escolhe um representante. Agora, tecnicamente, teoricamente, esse representante ele seria um cara que você escolheria e ele iria lá para representar a sua vontade, para fazer o que é bom para você. Ele seria pago para isso. Eu estou esclarecendo essa questão do que é o representante para a gente entender. Se a campanha nesse sistema proporcional ela é tão cara assim, quem tiraria 2 milhões do bolso para pagar, para correr o risco,
e não é 100% de se eleger ou não, para defender os interesses da população. Pessoas que ele, na maioria das vezes, nem conhece. Quem faria isso? Você percebe? Eu acho que ninguém. Eu acho que ninguém, sem consciência, tiraria 2 milhões do bolso para assumir uma responsabilidade dessa e trabalhar para os outros. Mas só que a questão é que o representante público é isso. Então esse sistema, uma campanha ela é muito alta, o custo de uma campanha é muito alto. Por quê que esse cara ele faz isso? Significa que, assim, se nós formos pensar um pouco nessa questão, que ele não está tirando esse dinheiro do seu próprio bolso. Já começa por aí. Então seria o quê? O seu eleitorado fez uma vaquinha lá, cada um dos seus eleitores juntou, pegou R$30 e foi lá e deu para ele? Não, também não foi isso. Porque as pessoas no Brasil, assim, as pessoas físicas não costumam contribuir para as campanhas. Não existe esse hábito aqui no Brasil. Então, quem que financia essas campanhas? Quando você começa a pensar nisso, você vê, tem alguém interessado, porque, por exemplo, financia, porque para você dar, vamos dizer assim, R$500 mil, olha, você está precisando de 2 milhões para se eleger, eu vou te dar 500 mil, você faz uma vaquinha lá, junta, pede mais para outros lá, para ver se você vai se eleger. Tem gente, em geral são empresas que fazem isso. É que nós começamos a lembrar das empreiteiras, das construtoras, das empresas que fazem negócio com o governo. Será que não são essas pessoas que contribuem com esses candidatos, com esses grandes candidatos profissionais? Porque imagina, qual deles, você olhando para os caras lá, assim, você olha, aí você pega o histórico daquele cara, qual deles, você olha para a cara dos caras, você fala, qual deles tiraria 2 milhões do bolso para pôr numa campanha, arriscar para ver se vai entrar ou não, para ajudar o povo? Começa a entender? Então aí nós começamos a entender onde entram essas empresas e qual a associação delas com determinados candidatos. Você quer ver mais uma vamos dizer assim, um fenômeno que esse voto proporcional ele ocasiona? Olha, tem certos políticos que se elegem sucessivamente. Mesmo aqui na Câmara Municipal de São Paulo, se você olhar, tem cara lá que está 5, 6 mandatos. Sabe quantos são 5 mandatos? Cada mandato tem 4 anos. Então significa que o cara está na política há 20 anos. Ele está como representante de alguém há 20 anos. Agora esses caras, por exemplo, assim, você analisa a ficha corrida desses caras, o que esses caras fizeram pela cidade? Eles estão lá há 20 anos. Como vereadores da cidade, o que eles fizeram? Aí você olha e você vê que é muito pouco. Aí a coisa não bate, porque você fala assim, espera aí, para o cara entrar em uma eleição, se não é esse custo do voto, vai ser esse voto não é comprado, se há um eleitorado fiel a ele. Esse eleitorado é fiel a ele por quê? A única razão plausível para o cara ter 50 mil eleitores que votam nele, eleição após eleições, 60 mil eleitores, 70 mil eleitores que votam nele, eleição após eleição, a única razão plausível seria que ele realmente representa esse eleitorado muitíssimo bem, para os caras chegarem lá toda eleição e votar nele. Agora você olha a ficha corrida desse cara, as obras, os projetos, as decisões que ele tomou nesses 20 anos foram tão relevantes assim, que fez esse eleitorado ser tão fiel a ele. Olha, não ser inocente, procurando analisar isso com uma certa clareza, com uma certa lógica, não, eu não acredito nisso. Tá? Não vou dizer impossível, não é impossível, nada é impossível, mas pela lógica, não. Esse cara ele foi financiado. E esse processo de voto proporcional, ele dá origem a esses fenômenos. O cara entra e ele não precisa, vamos dizer assim, ele não precisa realizar grandes coisas pela cidade para na próxima eleição ele conseguir se reeleger. Por quê?
Porque com esse financiamento, ele tem estrutura, ele consegue cabos eleitorais específicos que vão conseguir o voto dessas pessoas que estão indecisas, que não sabem quem votar, ou que votam por N razões, como eu disse no princípio do vídeo, menos pela razão certa de falar, não, eu vou votar nesse cara, porque essas pessoas, como eu já disse, elas não se identificam com esses caras. A pessoa pode até votar nesses caras, porque eles conseguem esses votos. Mas se você for chegar a entrevistar um eleitor desses caras, pô, você votou nele por quê? Não vai ter uma razão convincente, uma razão legítima, porque ele é meu representante. Não vai. Então isso significa que a eleição nesse sistema de voto proporcional, ela é quase que estritamente financeira. É preciso, se você tem um capital, você se elege. Se você não tem, você não se elege. E isso dá origem a outros fenômenos também, porque vamos acompanhar, vamos ver aonde isso nos leva. Vamos estudar mais a fundo essa questão.